a minha tia era criança, ela ganhou um boneco do Fofão. E era aquele boneco do Fofão grande. Ó, esse relato aí era para estar semana que vem. Então já ouçam esse relato e saibam que semana que vem eu quero relatos específicos do Fofão. Então ela aqui tá contando que a tia dela tinha um boneco do Fofão quando a tia dela era criança. E esse boneco era o boneco grande, porque tinham dois bonecos, né? Tinha o boneco grande e tinha o boneco pequeno. Na época, ela devia ter entre 7 e 10 anos de idade, a tia dela. No começo, parecia algo normal, um brinquedo como qualquer outro, mas, com o tempo, o comportamento dela começou a mudar de forma, né, da tia. Ela ficou estranha. Ela ficou completamente obcecada pelo boneco. Ela não largava o Fofão por nada. Levava o Fofão para todo lugar, dormia com o Fofão, brincava com ele o tempo inteiro. E até na hora de comer, colocava o boneco sentado na cadeira, como se fosse uma pessoa real, e fazia o boneco comer estrogonofe. Brincadeira. Como se fosse uma pessoa. O mais estranho é que ela conversava com o boneco, como se ele respondesse. Minha avó achava aquilo um tanto esquisito, mas tentou relevar, pensando que era uma coisa de criança. Só que havia algo que chamava muita atenção. Quando o boneco não estava perto dela, o boneco estava longe, minha tia era uma criança normal, meiga, calma, gentil, mas quando o Fofão estava por perto, ela mudava completamente. Ficava agressiva, irritada, não queria falar com ninguém, só com o boneco. Olha o Fofão que é abusivo. Demais. Relacionamento abusivo. Não deixava ninguém chegar perto do boneco. Era como se o mundo dela fosse só o Fofão, fosse só o boneco. A minha avó começou a observar mais de perto essa situação, essas atitudes da menina, e ficou preocupada. E foi então que um dia ela viu uma reportagem, segundo ela, na televisão, dizendo que existiam histórias sobre o boneco do Fofão, que dentro dele poderia ter objetos estranhos e até algumas coisas relacionadas a algo demoníaco. Essa era a lenda que contavam no final. Aquilo deixou minha avó apavorada. O que eu falei? Contavam no final? Sim. No passado eu ia falar. Gente, olha a minha cabeça. O Fofão tá dominando a minha cabeça. Aquilo deixou a minha avó apavorada. Então, em um momento, a minha tia não estava em casa, pegou o boneco escondido e decidiu abrir. Ela abriu o boneco, Sara. Olha lá. Eu também abri numa live. E foi aí que veio o choque. Minha avó conta que no pescoço do boneco havia uma fita amarrada com algo escrito. Algo que ela descreveu como muito estranho, quase como uma oração. E dentro do boneco havia um punhal. Uma pequena faca lá, Sara. Tinha mesmo. Eu já abri o Fofão. Desesperada, minha avó não pensou duas vezes. Pegou o boneco e queimou no fundo do quintal. Quando minha tia descobriu, entrou em desespero. Cadê meu boneco? Cadê o meu boneco? Chorou muito, ficou completamente abalada, como se tivesse perdido algo muito importante. Mas, com o tempo, ela foi voltando ao normal. Hoje, essa minha tia já tá adulta e ela faz parte da carreta furacão. Brincadeira. Hoje ela já tá adulta e ela confirma toda essa história. Toda a família confirma que realmente ela ficava estranha com o boneco por perto, e minha avó sempre dizia que acreditava que aquele boneco estava possuído ou que algo ruim poderia acontecer. Ela dizia que tinha medo do que a minha tia, sob influência do boneco, pudesse fazer quando estava perto dele, ou algo pior que acontecesse dentro de casa por conta do boneco do Fofão. Eu cresci ouvindo esse relato e até hoje esse relato me arrepia.